Bíblia Sagrada, o que esse livro tem de tão especial? O que esse livro tem de tão diferente dos demais? Será que é só mais um conto, é só mais uma fábula? Vem que eu te explico. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse canal, Pedra de Esquina, o seu canal de apologética. Eu me chamo Leonardo, estou aqui para poder trazer um pouco mais de conhecimento, trazer à luz algumas verdades sobre este livro, a Bíblia Sagrada. Porque algumas pessoas detestam tanto esse livro, né? Porque algumas pessoas querem queimar, querem desmerecer as palavras, querem mudar, querem trazer uma nova roupagem para esse livro. Mas primeiro a gente precisa entender como ele foi escrito, por quem, onde, quando, em que circunstâncias. E vamos partir. Primeira pergunta que a gente tem que responder é o que é a Bíblia. A Bíblia, ela é, como o próprio nome já diz, né, do grego, se eu não me engano, é o biblos, que significa uma coletânea de livros, ou seja, a Bíblia não é um livro, ela é vários livros, uma coletânea de vários livros. E ela fala exatamente de um assunto, é a história de um pai e os seus filhos, a história de um Deus, aliás, do Deus único e verdadeiro e do seu povo. O seu povo que sofreu mudanças, né, de nomenclatura, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Não vou entrar nesse assunto agora, né? É um assunto bem complexo, mas enfim. A Bíblia, ela é a história de Deus e o seu povo, a história de Deus e os seus filhos. Como a Bíblia ela é estruturada? Bem, como eu disse, a Bíblia ela é um conjunto de livros. E como um conjunto de livros, eu tenho vários livros aqui dentro. Eles são divididos em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas, evangelhos, história da igreja, cartas paulinas, cartas apostólicas e, por fim, revelação. Beleza, o que seria o Pentateuco? São os primeiros 5 livros da Bíblia. Seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Esqueci de algum? Não, esqueci não. Livros históricos vêm logo em seguida, começa com Josué e vem Juízes, Ruth, os 2 livros do profeta Samuel, 2 livros dos reis, na verdade, né? Primeiro e segundo livro de reis, e o primeiro e segundo livro de crônicas, o livro de Esdras, Neemias e Esther. A partir daí nós temos os livros poéticos, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como algumas traduções, algumas versões nos traz. Profetas maiores, que seriam Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E logo em seguida os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vale ressaltar que a nomenclatura de profetas maiores ou menores trazida aqui na Bíblia não quer dizer que um profeta foi mais importante do que o outro, e sim a extensão do texto bíblico, a extensão dos livros que esses profetas produziram, como que eu vou dizer, das profecias que eles, a extensão das profecias que eles trouxeram. Isaías, Jeremias, né, e Lamentações, que também é um livro de Jeremias, vão ter uma extensão maior, vai ter um livro com mais palavras, né, trazendo uma extensão maior do que os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, que são livros menores, possuem poucos capítulos. Então, em Malaquias aqui eu fecho o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ou a antiga aliança de Deus com seu povo, e aí eu tenho um período intertestamentário, é difícil, intertestamentário, que eu vou aí ter um tempo entre o último profeta e o próximo passo, que seria a nova aliança, o Novo Testamento, que começa ali com os relatos da vida de Jesus. Então, como eu já havia dito, vou entrar nesse período intertestamentário logo mais abaixo aqui, mais à frente, na verdade, e a gente vai entender melhor isso. Então, o Novo Testamento começa com os Evangelhos. Os Evangelhos são 4 testemunhas oculares, né, aliás, 4 não, são 3, né, uma não tão ocular assim. Testemunhas oculares da vida de Cristo, né, que são o livro de Mateus, Marcos, Lucas e de João. Logo em seguida eu tenho a história da igreja primitiva, que conta um pouco, né, da história da igreja, obviamente, que está descrita em Atos dos Apóstolos.
né, escrita possivelmente, né, alguns historiadores dizem que o próprio Lucas escreveu o texto de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos. Logo em seguida, eu tenho cartas paulinas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, que se converteu logo após a morte de Cristo, né, tem uma história toda por trás disso. Então, Paulo escreve algumas cartas, né, algumas igrejas, né, implantadas na região, através do Evangelho de Cristo e dos discípulos de Cristo, logo após a morte de Jesus. E então ele vai escrever cartas aos romanos, aos coríntios, né, da igreja de Corinto, aos gálatas na Galácia, aos efésios em Éfeso, aos filipenses em Filipos, aos colossenses em Colossos, aos tessalonicenses em Tessalônica, a Timóteo, que era um discípulo de Paulo, a Tito e Filemon também discípulos, e logo em seguida eu vou ter cartas apostólicas, e aí tem diferença entre cartas paulinas e cartas apostólicas, né? Aqui vão ser cartas dos apóstolos direcionados aos povos, assim, meio que no geral. São as cartas aos hebreus, carta de Tiago, de Pedro, de João e de Judas, o apóstolo, não o Iscariotes, o Judas Tadeu, vamos dizer assim. E por fim, a Bíblia fecha com o livro de Apocalipse, que não fala sobre o fim do mundo, pelo amor de Deus. O terror de um estudante esqueci o nome da palavra agora, gente. Escatologia, né? O terror do estudante de escatologia é escutar alguém dizer que Apocalipse fala do fim do mundo. Não, Apocalipse significa revelação. É por isso que o texto começa, e isso aqui eu gosto de ler na Bíblia, né? E para algumas pessoas faz todo sentido isso. O texto vai começar dizendo lá em Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, o livro de Apocalipse ele trata de uma revelação de Jesus para João, para que João espalhasse aquela revelação para o seu povo. Enfim, fechamos com uma Bíblia estruturada. E agora vamos entender como a Bíblia foi escrita. Como a Bíblia foi escrita? Da mesma forma como todos os livros que detêm, né, toda a ciência e sabedoria de todo o planeta Terra, escrita por homens, como eu, como você, mas que tiveram um despontar de uma inteligência por trás daquilo. A diferença é que aqui, na Bíblia, todos os livros são inspirados pelo próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus deixado na terra pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Todos os livros foram inspirados, né? O Espírito já atuava antes da vinda de Cristo e continuou atuando depois. E é assim que foi escrita toda a Bíblia. Algumas pessoas vão dizer, a Bíblia foi escrita por homens. É claro, a Bíblia foi escrita por homens. Não teria como, né, um animal escrever tudo o que tem na Bíblia, né? Não tem... Assim como toda a ciência e sabedoria do mundo, do planeta Terra, foi escrito por homens. Isaac Newton foi um homem, eu vou falar mais dele aqui na frente um pouquinho, eu vou dar uma palhinha dele aqui na frente. Grandes homens da humanidade, grandes historiadores, Leonardo da Vinci, do iluminismo, né, e, enfim, grandes homens da história, homens e mulheres da história, foram quem trouxeram para nós conhecimentos que hoje nós aplicamos no nosso dia a dia, mas que foi escrito por eles, por homens e mulheres comuns, como eu e você. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores, né? Os historiadores vão dizer que são 40 autores que escreveram a Bíblia ao longo de 1.600 anos. Muitos livros em épocas e lugares diferentes, por pessoas diferentes. A maioria sem nenhuma ligação direta um com o outro, mas todos falando do mesmo assunto, concordando em todos os aspectos, o que torna a Bíblia como inerrante e infalível. Eu preciso de outro livro para entender a Bíblia? Não. A Bíblia ela é autoexplicativa, ela se explica, ela não precisa de nada externo para que explique o que está escrito aqui. Basta uma análise, né, um estudo cuidadoso de toda a Bíblia como um contexto geral, né, como um livro inteiriço e não fragmentado, e eu vou entender coisas da Bíblia que vão ser ditas no começo, que vão ser explicadas talvez no fim ou no meio. Enfim, a Bíblia ela é unitária, harmônica e coerente. E por que não coesa? Porque os textos
eles se completam de uma forma que não pode ser explicada através da ciência humana. Como que livros de pessoas diferentes, em lugares diferentes, falam da mesma coisa se eles não tiveram ligações, se eles não tiveram, através da ciência, né, histórica, ele comprova que eles não tiveram ligações, que eles não tiveram qualquer contato, né, na maioria das vezes, de um com o outro. Como se chegou à estrutura atual da Bíblia? A estrutura atual da Bíblia foram unidas em dois momentos distintos da história de uma forma completamente orgânica. No Antigo Testamento, à medida que os textos iam sendo produzidos, eles iam sendo ajuntados, né? E à medida que iam sendo ajuntados, eles eram tidos como palavra de Deus, ou como uma escritura sagrada, como algo vindo da parte de Deus. Ao que no final disso tudo, em séculos mais tarde, um historiador chamado Flávio Josefo, viveu, né, durante o período ali de 37 depois de Cristo, juntou isso tudo e falou assim, olha, eu vou entender, né, através da história, da ciência, eu entendo que os livros produzidos até Malaquias, que eu acabei de ler aqui, uma hora mais cedo, eles são inspirados por Deus. A partir daqui, Deus não falou mais com o povo. E então, no Antigo Testamento, foi assim que foram escritos e tal. No Novo Testamento, a história muda um pouco. Como assim? Obviamente, depois da vinda de Cristo, depois dos escritos dos evangelistas, né, dos evangelhos, como eu acabei de ler aqui, dos apóstolos, posteriormente, os livros eles foram passando por diversos teólogos, e à medida que esses teólogos iam analisando esses livros, eles iam produzindo listas de como deveria ser, quais livros deveriam ser ajuntados a esse cânon, né, a essa Bíblia que já existia, que seria o Velho Testamento. E então, dois teólogos vão produzir a mesma lista com os mesmos livros, né? Vão produzir cada um a sua lista de como deveria ser a Bíblia, e os dois vão concordar com os mesmos livros. E é um fato interessante que foram os únicos dois, né? Foi a única vez que a lista se repetiu, então entendeu-se, né, no mundo espiritual, no mundo terreno, carnal, que aquela deveria ser a estrutura bíblica a ser adotada a partir de então. As listas idênticas, né, que colaboraram para essa estrutura bíblica foi a 39ª Carta Pascal de Atanásio, representando o Oriente, e o Concílio de Cartago, representando as igrejas do Ocidente. Eu falei que eu ia dizer sobre o período intertestamentário, e é exatamente aqui que Flávio Josefo, né, vai dizer que até Malaquias houve o falar de Deus, né, a interpretação da palavra de Deus, e esse período houve um período intertestamentário que foi um período de aproximadamente 400 anos. Período de 400 anos em que Deus não enviou profeta algum para falar ao seu povo, em que Deus não disse nada com ninguém, né, através da análise dos livros, né, canônicos ali. Não houve palavra de Deus diretamente ao seu povo. Existem livros apócrifos, né, outro momento, outro vídeo eu vou explicar o que é isso, que falam, né, de alguns períodos, né, aliás, podem ser escritos dentro desse período, mas na Bíblia praticada hoje por nós, né, ela não esses livros não estão de acordo, em consonância, né, não estão em harmonia com os livros que foram escritos no Velho Testamento. Então, até Malaquias, né, até o profeta Malaquias. Então, esses livros foram excluídos, né, de uma certa forma, assim, da nossa Bíblia. Não que eles fizeram parte um dia, mas que eles não foram cogitados de entrar na Bíblia porque não estavam em harmonia com o restante da Escritura. Esse período de 400 anos, né, particularmente eu entendo como o mesmo período em que Deus não disse nada enquanto o povo estava cativo no deserto, cativo no Egito, né, sofrendo ali nas mãos do faraó, na escravidão, né, que a gente conhece bem como no livro de Êxodo. Então esse período se
vamos dizer assim, se repetiu aqui entre Malaquias e o livro de Mateus. Então, o período intertestamentário, entre testamentos, entre a nova e a velha aliança, ou melhor, entre a velha e a nova aliança, ele durou ali aproximadamente 400 anos. Algumas mentiras contadas aqui podem ser facilmente desmentidas por esses pontos históricos, né? Basta um estudo aprofundado na história e a gente vai entender isso, que é o seguinte, a Igreja de Roma, ou melhor, Roma não escreveu a Bíblia. Como eu já tinha dito, Flávio Josefo, em 37, né, foi quem fechou ali, vamos dizer, o cânon bíblico, né, 37 depois de Cristo, ou seja, por mais que ele tenha fechado o cânon bíblico, o Velho Testamento, em 37 depois de Cristo, os livros já haviam sido escritos há mais de anos atrás, não posso bater com o martelo aqui agora quanto tempo, mas foram escritos há muito tempo atrás, em que o próprio povo judeu ia ajuntando, tanto é que a lei judaica já existia muito antes da lei de Roma, e a lei judaica era basicamente baseada nos 5 primeiros livros, era baseada, né, era a regra judaica, da religião judaica, do Estado judaico, de Israel, né, e de Judá. Eles eram os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, não tem como a lei judaica ter sido modificada por Roma, ter sido criada por Roma, porque exatamente a lei já existia muito antes de Roma ser dominadora daquela época, e mesmo antes dos domínios anteriores de Roma, anteriores a Roma, né, que seria ali a Macedônia, a Babilônia, enfim, esses governos anteriores. Então, não tem como a Igreja de Roma ter escrito a Bíblia, ter escrito partes da Bíblia, até porque, se não é uma análise aprofundada até do livro de Apocalipse e algumas cartas de Paulo, algumas igrejas, né, principalmente a de Roma, Paulo foi um prisioneiro de Roma, foi um perseguido de Roma, e em um certo dado momento ele fala mal de Roma, vamos dizer assim, ele fala para o povo tomar cuidado com o governo de Roma, e ele chama Roma de Babilônia, porque era era, como dizer, não podia chamar diretamente Roma de Roma, né, porque teria seus escritos confiscados, mas ele chamava de Babilônia porque foi um governo que já passou, mas que foi tão ruim quanto, e que representava de uma certa forma. Enfim, isso em escatologia faz todo sentido. A outra mentira é que Lutero tirou alguns livros da Bíblia que ele não gostava. Eu estava lendo um pouco tempo agora na internet, eu vi, Lutero tirou alguns livros que ele não gostava da Bíblia. Não, isso não é verdade. Tudo que está na Bíblia, todos os livros bíblicos, todo o cânon bíblico, ele foi fechado através de concílios e estudos teológicos, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas envolvidas, né? O concílio de Cartago não foi só uma pessoa que bateu o martelo e disse, não, é assim, pronto. Não, muito pelo contrário, foram pessoas, teólogos e judeus que estiveram lá comprovando a eficácia desse instrumento, né, de evangelismo, desse livro que é a Bíblia. E aí nós partimos para a próxima pergunta, que a Bíblia é para ignorantes e analfabetos? Absolutamente não. Isaac Newton, né, eu falei dele aqui, falei que ia voltar nele e aqui está. Isaac Newton era físico, matemático, astrônomo, etc, etc, etc e tal, e também era teólogo. Isaac Newton escreveu sobre alguns pontos, né, da fé cristã, do cristianismo, da Bíblia, né, e de fato, a ponto de escrever artigos de fé. Se você tiver a oportunidade, né, ao terminar esse vídeo, procure lá artigos de fé, principalmente o número 1, né, o artigo de fé número 1 já começa ali com uma pancada de Newton sobre algumas questões da fé, sobre algumas questões da Bíblia. E Newton vai dizer uma frase muito interessante: eu só pude enxergar mais longe porque eu estava apoiado sobre ombros de gigantes. O que Newton está querendo dizer com isso é que ele precisou estudar e a partir do momento que ele estudou, ele entendeu algo além daquilo que não havia sido
colocada em prática, né, colocada em pauta durante algum tempo. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, que responsabilidade! Ele dizia: é impossível governar um povo sem Deus e sem a Bíblia. Eu poderia citar mais aqui, como o próprio Jesus Cristo, né? Se você abrir sua Bíblia lá, em João 17, Jesus vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para todo judeu, para todo mundo, né, que vivesse naquela época, que entendesse da religião judaica, entender que Jesus está falando, a tua palavra que Jesus está dizendo em João 17, está falando da própria Escritura, ou melhor, do Velho Testamento. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando a Deus, pedindo que ele santificasse os discípulos, né, os apóstolos, os evangelistas da época, que ele estava ensinando na palavra, que eles pudessem crescer na palavra, né, nas escrituras sagradas. Poderia citar aqui também um texto da Bíblia em que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo, e o momento em que o diabo começa a questionar Jesus em algumas coisas, Jesus repreende Satanás, repreende o diabo usando textos bíblicos, né? Isso aqui eu vou entrar em outro vídeo, a gente vai entender melhor como funciona isso. Então, cara, a Bíblia não é para analfabetos, não é para ignorantes. A Bíblia, muito pelo contrário, a Bíblia é para todos. Durante muito tempo a Bíblia foi perseguida, né? Eu vou falar sobre isso também. Para que não chegasse ao conhecimento de todos o que está escrito na Bíblia, para que nem todos tivessem o conhecimento que talvez nós temos hoje, ou que naquela época teriam até mais para dividir com o povo, né, com a população, né, com o mundo, e não dividiu. Mas a Bíblia não é para ignorantes e analfabetos, muito pelo contrário, a Bíblia é um objeto de estudo. Parte da história é baseada nisso aqui, ó. A história da humanidade, por exemplo, quando vamos estudar as culturas, né, os desenvolvimentos, a sociedade oriental e ocidental na antiguidade, tudo parte da Bíblia. E eu não estou falando aqui, né, tirando história do sovaco, não. Eu estou falando de ciência, eu estou falando de história real. Todos os estudos históricos, através, né, que a gente aprende na escola, foram tirados desse livro aqui. E isso qualquer professor de história pode confirmar isso. A Bíblia na história. A versão mais antiga do Velho Testamento é a Septuaginta. Septuaginta ela é chamada assim porque foi escrita, né, foi traduzida por 70 judeus eruditos, supervisionados por ninguém menos do que Ptolomeu Filadelfo, um rei do Egito em 285. Essa versão, né, foi do Antigo Testamento, e nota-se pela data 285 a.C., no tempo de Cristo, exatamente a Septuaginta era a Bíblia praticada naquela época. Então a versão mais antiga que nós temos é 285 a.C., historicamente dizendo, né? O Novo Testamento se juntou à Bíblia entre 383 e 405 depois de Cristo, um momento bem um pouco distante. Desde então, vários governantes se levantaram contra a Bíblia. O primeiro deles, né, que a gente, né, um dos mais antigos, na verdade, que eu vou citar, o primeiro que eu vou citar, é Jeoaquim, rei de Judá. Isso durante o tempo do profeta Jeremias, né, muitos anos antes até dessa Septuaginta. O texto de Jeremias vai dizer o seguinte: Zedequias queimou, né, junto com os príncipes, Jeoaquim, junto com os príncipes de Zedequias, queimaram os escritos originais de Jeremias e lançaram o profeta no calabouço, simplesmente porque o profeta estava sendo boca de Deus. É por isso que o profeta Jeremias, ele tem um livro, logo em seguida tem um livro, né, um livro de autoria do próprio Jeremias, que é o livro de Lamentações, em que ele vai ele cita partes do seu sofrimento, e ele vai dizer, vai lamentar ter vivido naquele tempo, ter estado naquela situação, mas ele só era a boca de Deus, ele só falava o que Deus mandava, ele era um profeta obediente, mesmo assim o povo não quis ouvi-lo, e lançou ele no calabouço, queimou seus escritos, não quiseram saber de Deus. Enfim, durante
o Império de Roma, né, durante o governo de Nero, em aproximadamente 64 depois de Cristo, Nero incendiou Roma e culpou os cristãos, dizendo que eles eram responsáveis pelo incêndio de Roma, e assim colocou todo um império contra uma classe, a classe dos cristãos. E, enfim, aí eu te pergunto, né, aqui vem um questionamento: como a Bíblia poderia ter sido escrita, mais uma vez, pelos romanos, se os próprios romanos empenharam-se, né, como é que eu vou dizer, eles debruçaram, na verdade, em perseguir a igreja, em perseguir os primeiros cristãos. Essa perseguição, ela só parou em 313, ela começou em 64 depois de Cristo e só parou em 313 depois de Cristo, 249 anos depois, com a regularização da religião cristã por um imperador romano, né, por um governante romano, dois governantes romanos na época, Constantino e Licínio, através do Edito de Milão. Procurei, né, se tiver oportunidade no Google, aí você vai achar o que foi o Edito de Milão, vai explicar a história direitinho, com maior riqueza de detalhes. Mais para frente, tivemos em Londres, né, em 1527, a inauguração da queima das Bíblias em Londres. Henrique VIII da Inglaterra dizia, na época de Lutero, né, um dos protestantes, dizia: se Lutero não se retratar, sejam ele e seus escritos entregues às chamas. Ou seja, mais um exemplo claro de perseguição à Bíblia. Papa Inocêncio III, né, uma tristeza ver uma entidade, né, uma personalidade da igreja perseguindo a própria Bíblia, né, e dizia, proibiu versões não autorizadas das Escrituras Sagradas para que o povo não tivesse conhecimento das verdades bíblicas e assim doutrinassem da forma como queriam. Nos anos seguintes, muitos acabaram na fogueira por contrariar o Papa Inocêncio III, simplesmente por fabricar, né, ou copiar versões da Bíblia para que o povo tivesse conhecimento das Escrituras Sagradas. Nos dias de hoje não é muito diferente, não. Lobos vestidos em peles de cordeiro nas igrejas cristãs, né, e espalhadas por mundo afora, estão extorquindo os fiéis, extorquindo aqueles sinceros que estão ali à procura, ansiosos, sedentos da palavra de Deus, e eles usam textos fora de contexto para poder tirar dinheiro do povo. Muitos pastores, né, não vou bater só na igreja católica, não, vou bater na igreja cristã também. Muitos pastores espalhados pelo mundo afora, pelo Brasil afora, usando doutrinas, usando textos fora de contexto para poder denegrir a imagem do Evangelho, para poder tirar dinheiro do povo, tirar dinheiro daqueles fiéis, das pessoas pobres, quando deveriam estar ajudando. A Bíblia fala: a religião verdadeira é ajudar os pobres e as viúvas e os órfãos. Essa é a religião verdadeira. E esses pastores, né, ditos pastores, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsos profetas, estão se levantando contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, simplesmente por ganância de dinheiro. Infelizmente, hoje essa é a perseguição que nós estamos vivendo, a perseguição dentro das igrejas. Pessoas de dentro da igreja que deveriam estar defendendo a religião, estão maculando a religião, estão prostituindo a religião cristã, simplesmente por dinheiro. Por que a Bíblia ela foi e é tão perseguida? É simples. Porque nós somos filhos rebeldes, prontos a retrucar, prontos a desobedecer ao nosso Pai, sempre dispostos a querer mandar em nosso próprio nariz e saber mais do que aquele que nos criou, que cuidou de nós. Aí eu te pergunto, como pode uma criança se rebelar contra o seu pai que criou, que o ensinou a viver, que deu o alimento, que deu segurança durante anos, né, da vida dele, e em um dado momento ele se rebela, não quer saber mais das orientações dos pais, né, do pai, da mãe.
Da mesma forma, nós, seres humanos, somos rebeldes com Deus, é por isso que nós não queremos escutar o que está aqui, porque o que está aqui nessa Bíblia é algo que vai de encontro, que vai contra a nossa natureza pecaminosa, que vai contra os nossos desejos. É muito mais fácil eu querer me prostituir, eu querer adulterar, do que eu querer seguir do que o que as Escrituras dizem, do que eu querer me santificar debaixo da palavra de Deus. Não foi isso que Jesus pediu ao Pai? Santifica-os na palavra. É muito mais difícil eu me santificar naquilo que a palavra diz, naquilo que é o caráter de Deus, que é o que a Bíblia revela, o caráter de Deus. É muito mais difícil eu seguir o que está aqui do que eu seguir o meu coração. É muito mais fácil eu pecar. É por isso que a Bíblia ela é perseguida. As pessoas não suportam ouvir o que está aqui. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. As pessoas querem seguir os seus próprios corações. E nessa deixa eu queria te fazer um apelo primeiro ao primeiro amor. O primeiro amor ele diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Ele diz respeito a negar a nós mesmos, negar a nossa carne, negar nossas vontades e viver para o Evangelho, viver para Cristo, viver em função do que a Bíblia nos ensina. Não que a Bíblia seja maior do que Deus, muito pelo contrário, Deus está acima de tudo e de todos, mas a Bíblia revela parte do caráter de Deus. Nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo, precisamos estudar, precisamos nos debruçar em cima desse livro, precisamos nos empenhar em entender o que está escrito, em viver o que está escrito, viver o que estamos pregando. Isso não é fácil, eu sei que não é fácil. A religião cristã, né, como o próprio Cristo diz, quem quiser seguir após Jesus deve tomar a sua cruz, e a nossa cruz é bem pesada. Tomar a nossa cruz e seguir a Cristo é difícil, é doloroso, como foi para Cristo morrer naquela cruz, foi muito doloroso. Mas eu te faço um apelo, né, se você tem interesse em crescer em sabedoria dentro da Escritura, dentro da palavra, cara, não deixe esse canal de lado, né? Não estou fazendo um apelo para você seguir o canal, não estou ganhando nada com isso, né? Mas eu te peço que, né, se puder, espalhe esse canal, esse vídeo, esse ensinamento e se inscreve nesse canal. Fica aqui comigo, cara. Vamos aprender, vamos entender melhor o que a Bíblia diz. Não vamos dar as costas para o que estão dizendo por aí sobre a Bíblia. Sobre a igreja, sobre Jesus, sobre o seu povo, né, sobre os cristãos. Vamos entender melhor, vamos procurar saber na fonte o que é de fato ser cristão, para depois a gente criar conclusões, né, sobre querer ser ou não, ou entender melhor o que a Bíblia diz, o que nós cristãos estamos dizendo através da Bíblia, através dos nossos atos. Né? Então eu te faço um apelo, cara, não você, né, jovem, rapaz, moça, adulto, idoso, enfim, não me importa qual a sua idade, eu só me interesso na sua salvação. Isso aqui faz parte, né, é um ponto em que vai nos levar à salvação, a crer na Escritura Sagrada, crer que Jesus está falando, que Deus está falando conosco através da Bíblia, é um ponto muito importante. Eu preciso, quero muito que você... independente do lugar onde você esteja, independente da situação que você esteja vivendo ou vendo esse vídeo, que você entenda e aprenda com a gente, aprenda comigo aqui, naquilo dentro da minha limitação, é claro, para que nós possamos alcançar um nível de maturidade. Esse é meu apelo de hoje. E aí eu volto no ponto que eu havia dito anteriormente, né? A Bíblia foi escrita pelos romanos? Absolutamente não. Espero que até aqui você tenha entendido que essa é uma falácia, né? Uma fissura criada dentro do cristianismo, criada na nossa sociedade para desmerecer a Bíblia, desmerecer os escritos bíblicos, né? Quando Jesus nasceu, já havia o Velho Testamento, como eu já havia dito, falando de coisas do início de tudo. Os judeus foram perseguidos durante a história mundial justamente por acreditar nos escritos do Velho Testamento, por pregarem, por viverem de acordo com aquilo. As sociedades ao redor, como nos dias de hoje ainda, né, temos a guerra entre judeus e palestinos, entre sírios e judeus, enfim, porque os judeus eles adotam uma medida, né, uma lei, uma forma de pensar, uma forma de viver diferente dos demais da região ali. Então eles são perseguidos, não é de hoje, né?
já vem acompanhando essa guerra, né, esse conflito há muitos anos, né, há milhares de anos, pode dizer assim. Enfim, não pode ter sido, não tem como a Igreja Romana, né, o Império Romano ter criado a Bíblia para calar os cristãos. Muito pelo contrário, eles, né, aceitaram a Bíblia porque aprenderam, entenderam que não adiantava perseguir mais a Bíblia e os cristãos. O Novo Testamento foi escrito debaixo da opressão do Império Romano, sim, né, isso não há dúvidas, né, tanto é que foram os romanos que crucificaram o próprio Cristo. Enfim, a Bíblia tem muitas queixas do povo em relação a Roma, como o Império que vai criar um livro que fala mal dele mesmo, ainda mais o Império Romano, né, que cuidava-se em ser um império duradouro, né? Enfim, não tem como, não existe essa possibilidade dos cristãos, dos romanos, na verdade, terem criado a Bíblia e espalhado essa mentira durante tantos anos. Uma das últimas perguntas, a Bíblia se contradiz? Essa é uma falácia, né, uma fissura, vamos dizer assim, uma inverdade criada dentro da nossa sociedade, na verdade dentro da sociedade mundial, de que a Bíblia se contradiz. E aí vão pegar textos fora de contexto, por exemplo, um texto de Abraão que diz que Abraão viu Deus face a face, Moisés viu Deus face a face, e lá no Velho Testamento vai dizer que ninguém viu Deus face a face. Com um ensinamento correto, com uma avaliação correta, um estudo correto da Bíblia, isso não se caracteriza uma contradição, muito pelo contrário. Os textos vão dizer de coisas diferentes, em locais diferentes, e algumas pessoas, né, na tentativa de descredibilizar esse livro, de descredibilizar a palavra de Deus, vão dizer que são, sim, contradições e que a Bíblia não deve ser acreditada, né? Basta um estudo sério, sem estereótipos, né, como manda o figurino histórico, né? Toda análise histórica ela deve ser analisada sem nenhum preconceito diante do material de estudo, diante do objeto de estudo. E vamos ver, né, basta um estudo que nós vamos ver as passagens bíblicas se completam e não se contradizem, muito pelo contrário, né? Elas vão se completar, vão se ampliar um campo de visão muito maior do que simplesmente analisar e fundamentar coisas em um texto, em um livro, em um dado momento, em uma época dentro da Bíblia. E então, por último, qual o propósito da Bíblia? E aí eu posso chocar algumas pessoas que o propósito da Bíblia não é e nunca foi mostrar que Deus existe. Deus, ele existe e ele não pode ser provado. Não pode se provar a existência de Deus, porque se eu provar a existência de Deus através da ciência, eu estou limitando Deus à ciência. Deus está acima da ciência. Eu não posso simplesmente dizer que eu consigo provar a existência de Deus, a existência do mundo espiritual como um todo, e que Deus está por trás do mundo espiritual, né? Por trás, assim, está coordenando todo o mundo espiritual através da ciência. Porque se eu fizesse isso, eu estaria descredibilizando toda toda uma história mundial. Eu consigo provar Deus através de fatos, e contra fatos não há argumentos. E esse é o ditado pregado hoje na nossa sociedade. No livro de Daniel, nós podemos ver que Deus antecipou acontecimentos para o profeta Daniel, em que nem mesmo o profeta Daniel conseguiu entender o que Deus estava falando com ele naquele momento, mas que nos anos seguintes, nos acontecimentos históricos seguintes aos escritos de Daniel, Deus já havia revelado para Daniel o que aconteceria através de sinais e símbolos. Eu posso dizer com toda certeza do mundo, do planeta, que Deus existe e que Deus está vivo. Deus não está morto, como diria Nietzsche. Deus está vivo e sempre esteve vivo, como eu posso te provar pela história, através da história, que Deus existe, mas não posso te provar diante da ciência. Deus não precisa ser provado através da ciência para que ele exista. Ele está acima de toda a ciência, sabedoria e saber terreno, terrestre. A Bíblia, ela foi desenvolvida pelo próprio Deus, foi ditada
praticamente ditada ao pé do ouvido de cada autor bíblico ao longo, né, desse tempo da história da humanidade, simplesmente para mostrar parte do caráter de Deus. A Bíblia, ela fala de Deus, fala do amor de Deus, fala do amor de Deus e do seu Filho. Aliás, né, Deus precisou entregar o seu único Filho para que nós pudéssemos também ser filhos junto com Cristo, né, junto com Jesus. E essa é a maior graça do Evangelho. O Evangelho inteiro vai dizer sobre isso. E então chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje e eu gostaria muito que você, mais uma vez, se não for inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, com seus amigos de escola, trabalho, faculdade e não deixe de nos acompanhar. Em breve teremos novos vídeos, trazendo novos assuntos, trazendo novas verdades sobre alguns assuntos, tirando algumas fissuras, né, algumas inverdades pregadas por aí, disseminadas, né, ensinadas por aí. E é isso, conto com a sua colaboração, conto com o seu like, nos ajude a crescer esse canal e uma semana abençoada de vitória para você, sua família, onde você estiver, que a presença de Deus esteja com você. Até mais.